Olá, professora Alice. Eu sou a Yane Cristina Alves Fernandes, aluna do segundo ano do ensino médio da Integrada em Informática, e meu grupo é composto pelos alunos Ana Beatriz Silva Vieira, Matheus Eduardo Marinho de Miranda, Pedro Arthur Pereira, Tainá Vitória Castro e Gabriel Santiago Ferreira. O tema escolhido foi fotografia contemporânea. O que é a fotografia contemporânea? A definição de fotografia contemporânea, segundo a Wikipédia, é a coleção de imagens fotográficas tiradas desde a década de 80 até os dias atuais relacionadas ao campo das artes visuais e práticas. Aqui ao lado nós temos um exemplo de uma fotografia contemporânea. Agora indo um pouco para a parte de história. A fotografia surgiu no ano de 1826 pelo francês Giuseppe Nicepori. Produzida em uma câmera, numa placa de estânio coberta de um derivado de petróleo, sendo necessárias 8 horas de exposição solar. Para a época, isso foi visto como algo de imenso avanço tecnológico, captar um exato momento e poder revê-lo a qualquer instante pelo uso de uma máquina. De fato, um grande avanço. Com o tempo, a fotografia foi ficando cada vez mais acessível e facilitada, como, por exemplo, a criação de câmeras portáteis e pessoais nos anos 2000. Toda fotografia é arte? Sim e não. A fotografia de forma artística vai um pouco além do clique e do flash, com os chamados processos fotográficos ou artísticos. Esses processos variam entre antes e depois da fotografia. Processos como iluminação, ambiente ou até mesmo a forma, pessoa ou objeto fotografado. Tudo isso implica em uma fotografia ser considerada arte ou não. Em 1980, são chamados de fotografia contemporânea, pois a arte ganha um novo significado que é o de ser um meio para se expressar e não mais de uma tradução da realidade. Uma forte característica da fotografia como arte contemporânea é que ela conta com um aspecto autoral intenso, ou seja, geralmente é o olhar do fotógrafo e sua intenção que conduzem o seu trabalho. Também é imprescindível saber que a fotografia como arte contemporânea chegou junto com as novas mídias nas décadas de 1980 e 1990, como a performance na arte e os vídeos. Assim, a fotografia contemporânea ganhou um novo significado e muitos artistas conseguiram quebrar as barreiras impostas por muitos entre foto e arte. A fotografia contemporânea está integrada à moda, às artes plásticas e ao pictorialismo. A divisão das épocas da fotografia moderna são essas aqui de 1839 a 1920, é a fotografia antiga, de 1920 a 1980, a fotografia moderna, de 1980 até o presente, fotografia contemporânea. Uma observação é que a fotografia foi inventada no século XVII, no período da Revolução Industrial. Características. Surgiu nos anos 80, trouxe um novo significado à fotografia, forte aspecto autoral, uso de novos materiais e de novas técnicas, procura expressar os sentimentos do fotógrafo, uso de cores para dar vivacidade às imagens. No entanto, a distinção entre produção e reproduções pode ser considerada a base da teoria sobre fotografia de Laszlo Manjoli-Nagy. Para ele, reprodução é a repetição de relações já existentes. Distingue-se da produção ou criação produtiva, que definem Painture, Photography, Film, 1925, como a produção de relações ainda desconhecidas. Segundo Manjoli-Nagy, a imagem fotográfica não é redutível à visão humana nem a uma função reprodutora. A representação é um ato criativo e não apenas imitação. Para ele, a fotografia era um meio de produzir novas experiências sensoriais, em vez de registrar algo que já tinha sido apreendido pela percepção direta ou de representar o mundo de forma semelhante à processada pelos sentidos. Esse modo de entender a fotografia está em ressonância com o entendimento que Carl Einstein tem da arte. Artistas mais famosos e suas obras. Aqui nós temos Sebastião Salgado
fotógrafo brasileiro, e uma obra sua. E aqui ao lado nós temos Alain Fleischer, fotógrafo, cineasta e artista plástico francês, e uma obra sua. Helena O'Neill, fotografia contemporânea. Forte concepção da arte e fotografia como mecanismo que deve ser montado e desmontado e remontado continuamente. Entendendo a fotografia como uma duplicação do real, ela terá a função que Einstein atribuía à arte: estabilizar e compensar a ansiedade causada pelo fluxo vital e a morte. Para Einstein, o cubismo, que mostrava algo que não existia antes na visão e que esperava ser descoberto, como se existisse anteriormente, não apontava para a representação do objeto, senão como um processo visual e mental no qual o objeto é resultado desse processo. Para Benjamin, a câmera revelava aspectos não observados do objeto, do espaço ou do movimento, independentes do sujeito que percebe. Essas duas formas de entender a visão permitem pensar a fotografia como um modo de mostrar a função visual e não a realidade. Após o artigo, podemos considerar que a construção formal de uma fotografia mostraria então como ela adequa, contradiz ou desestabiliza nossa visão do mundo. Identidade e cicatriz, uma análise da série fotográfica de Rosângela Renaud, Ana Paula França de Carnito. Em 1995, Rosângela Renaud descobre um grande acervo fotográfico abandonado em uma penitenciária. Apenas em 1996 ela pôde limpar, restaurar, catalogar e posteriormente utilizar o material do arquivo. O local se encontra na Academia Penitenciária do Estado, ACADEPEN, parte do Complexo Penitenciário do Carandiru. O ampliamento das obras ressaltam sua beleza e sua perversidade. Contudo, como as fotografias ampliadas, o espectador consegue ver além da foto identificatória. É possível enxergar a totalidade do corpo que se entrega à câmera, enfatizando as diferenças entre eles. Dessa forma, enxergamos o corpo do apenado enquanto único e individual, ao invés do tipo criminoso. Estar em um ambiente controlado e restrito faz com que aqueles homens busquem liberdade aonde conseguirem encontrar. As peles de cicatriz expõem, através do estigma físico, a dor psicológica pela qual passam pessoas todos os dias. É possível apontar uma crítica à imagem. A imagem documento versus imagem da arte. Quando Rosângela Renaud intervém no arquivo penitenciário, ela não apenas realiza a ação política de quebrar um ciclo de esquecimento/apagamento, como também ao utilizar as imagens realizando mínimas alterações, ela coloca uma crítica à categoria formal da obra de arte e em que consiste o trabalho do artista. Aqui nós temos dois exemplos dessa exposição fotográfica cicatriz. E aqui nós temos a bibliografia.